Espaço bem instagramável esse, né? E ainda mais, lembrando o Ziraldo. Aí é que é mais maravilha ainda. Oi, galera linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? José Maia de Oliveira aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que aqui nos acompanha, inscreva-se e obtenha atualizações de nossos vídeos. Favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral. Badala o sininho para você ser notificado quanto a updates de nossos conteúdos. Faz aquele uhul! Show de bola por demais. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e esta é a nossa segunda rotina de entrevistas que a gente vai estar fazendo aqui na Bienal Internacional do Livro, edição de número 2025. Vamos embora girar, pessoal. Girando, 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 girando. Vamos abrir as portas da esperança! Vamos abrir as portas da esperança! Ai, ai, ai. Muito bem bolada essa brincadeira, só que não. Ficou, ó, uma bosta. Então, aqui está a realização de um sonho. Por um instante, as portas da esperança não se abriram para essa pessoa. Até que um belo dia, alguém olhou por ela e ela publicou o seu trabalho que já estava muito além do ano de 1990. E ela tem uma vida muito prolífica e frutífera desse universo literário. Zélia Fernandes. Câmera close. Comenta um pouquinho sobre sua trajetória, sobre este livro aqui que você escreveu. Este livro era um sonho, né? Desde a adolescência. E aí eu resolvi participar de um sarau no programa Caravana do Amor, do Alberto Brizola. Grande Alberto Brizola. No SBT, no campo de São Cristóvão. Ainda no SBT, né? Lá no SBT de São Cristóvão. Aí eu trabalhava já no IBGE, ali na Mangueira. Aí um amigo falou, vem participar aqui que eu botei seu nome. Aí fui. Quando eu cheguei lá, quem era o diretor do programa era o Paulo Val, que também era produtor do programa do Jô Soares. Me lembro como se fosse hoje. Ele falou, aí tinha vários poetas, mas como eu levei um book com as apresentações que eu fazia de poesia em bares, restaurantes, nas praças, ele falou, hoje o programa vai ser feito com ela. Aí me botaram numa sala, no sofá, aquela música romântica, né, que tinha no programa Caravana do Amor, que era na tarde. Ali eu fui falando as minhas poesias. Quando terminou o programa, o Paulo Val perguntou, você quer ir no programa do Jô? Eu falei, no programa do Jô? Pô, naquela época... Jô Soares ainda no SBT, né? Beijo do gordo! Uou! Naquela época, ir no programa do Jô era a glória, né? Pra qualquer pessoa, né? Poxa, esplêndido. Aí eu falei assim, tudo bem. Aí o IBGE estava em greve. O IBGE em greve, eu estava em casa, certo dia, recebi um telefonema dos colegas do trabalho. Olha, ligaram do SBT pra você. Eu pensei que era mentira, né? Aí eu fui lá no IBGE saber. Quando eu cheguei no IBGE, tinha lá o favor comparecer ao SBT no campo de São Cristóvão. É pra aplaudir de pé, igreja! É pra aplaudir de pé! O milagre é grande! Quando eu cheguei lá no SBT, tinha lá 2 passagens de avião. Uma ida e volta para que programa? A Porta da Esperança, do Silvio Santos. Glória a Deus, glória a Deus. Eu fui na Porta da Esperança, né, São Paulo. Aí abriu a porta. Era na Vila Guilherme, no antigo teatro do SBT, que agora é um buffet. Isso. Quando eu cheguei lá, abriu a porta, do outro lado não tinha um dono de gráfica, que era um pedido meio inusitado, né? A pessoa querer publicar 1000 livros. Aí, quando eu cheguei no Rio, uma gráfica do Jacaré, uma gráfica ligou para mim e ligou assim, olha, nós vamos te dar de presente os seus 1000 livros. E você não conseguiu com as Portas da Esperança. Tu deve ter feito uma cara assim, Mas a pessoa... borocochô. Não, até que não. Mas a pessoa estava assistindo o programa e quando eu cheguei no Rio, aí eu fui lá, eles me deram esse livro, me deu 1000 livros daquele ali. Aquele ali qual? Vai, mostra aqui pra mim. Ah, esse, né? Esse. Mesmo livro, esse mesmo livro. Só que agora eu resolvi, por causa do título, Delírio de Amor, o meu sonho é lançar esse livro lá na Itália.
E eu não modifiquei nada. Eu fiz a segunda edição daquele mesmo livro lá do passado. E falando de paixões desbragadas em forma de da poesia, né? adolescência, as paixões da adolescência, aqueles amores, né? Aquelas paixões alucinantes que a gente tem, né? E aí eu resolvi fazer o livro. E no dia que eu lancei o livro, aonde que eu lancei esse livro? Eu lancei esse livro no Salão Nobre da Câmara dos Vereadores do Rio, através da minha editora, que eu ganhei um alvará da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro livro que eu fiz com a logo da minha editora, que hoje está comemorando agora, esses dias, 35 anos o alvará, que foi me oferecido pelo vereador Carlos Carvalho, que me encaminhou para a Prefeitura com um bilhetinho. Em uma semana eu recebi esse alvará, que está completando 35 anos. Para além da literatura, a sua trajetória literária lhe acompanha desde a adolescência? Desde a adolescência. E ele, na hora que me deu, ele falou assim, nesse mesmo dia que eu lancei o livro, eu recebi a medalha Pedro Ernesto. E ele falou, minha filha, você é uma idealista. E eu vou te dar uma vara de pescaria, isso onde ele havia falado. Eu vou te dar uma vara de pescaria. Aí eu pensei que era para pescar, né? Porque eu gostava de estar sempre na praia. Aí quando eu entrei no gabinete dele, me deu esse bilhetinho para ir na prefeitura. Aí ele falou, você vai trabalhar no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Eu sei de onde ele estiver, o vereador, eu acho que ele está feliz lá em cima, né? Porque era um homem voltado também para a cultura, para a saúde, que eu via de perto o trabalho dele. E eu estou fazendo um livro para Estocolmo, uma universidade da Suécia, e para Nova York. Então, já várias vezes eu já rodei o livro de uma professora lá de Estocolmo e de um militar da Marinha, com 96 anos, eu já rodei 2 vezes o livro dele, que ele é lá de Nova York. Aí ele pega o avião, vem no Rio para rodar o livro comigo. Falando em 96, a gente vai voltar uma unidade aqui, 95, foram 95 anos de vida, a maior parte dos quais dedicados ao jornalismo muito mais do que ao direito e principalmente pela instituição Academia Brasileira de Letras. O Austrégésilo de Ataíde foi uma relação praticamente que de irmãos, né? Não, o doutor Astrogésio, ele criou essa associação que eu tenho o maior carinho, eu abracei essa causa. Eu fui escolhida para ser secretária-geral da Associação dos Diplomados pela fundadora, que fundou junto com o doutor Astrogésio, a senhora Emília Tereza. Então, a Ieda Otaviano, ela fundou a Associação dos Diplomados, ela ficou durante 22 anos presidindo a instituição. E o doutor Astrogésio, como todos nós sabemos, ele dirigiu aquela casa sagrada, que eu digo, de Machado de Assis, o grande poeta Machado de Assis. Não fosse o Machado de Assis, não teríamos aquele templo sagrado, né? Que reúne aquelas mentes brilhantes que ali estão, né? Que eu conheço a maioria deles. Eu frequento ali a casa há mais de 50 anos. E o doutor Astrogésio teve essa feliz ideia de um dia fundar essa associação, Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras, que foi fundada com 62 pessoas. E agora esse ano está completando 62 anos. Foi fundada no dia 25 de agosto de 1963. Em paralelo à proposta que tinha que ser originária, que tinha que se manter originária da própria ABL, que hoje, pelo amor de Deus. Não, mas os tempos são outros, né? Apesar de que tem um dramaturgo, eu acho que é o João Emanuel Carneiro, ainda lá, poxa, em memória, tá o irmão da Marina Lima, o Antônio Cícero, que era uma grande inteligência, Arnaldo Nisquier, poxa, não dá para falar da academia sem falar de Nisquier. Nisquier, para mim, foi o melhor ministro da educação, ele sabe disso, professor Nisquier. Professor Bechara, que nos deixou há pouco tempo, pô, são mentes brilhantíssimas. A ABL, uma ou outra, claro que muita coisa não vai agradar a todas as pessoas. Nem Jesus Cristo conseguiu, né, agradar a todos. Mas a Casa de Machado de Assis, as pessoas que ali estão, os acadêmicos, são mentes brilhantes para mim, independente de qualquer coisa. É uma casa que eu frequento, que eu estou ali há mais de 50 anos, e eu peguei agora a bandeira, a causa do doutor Astrogésio,
O nosso grupo, a maioria já se foi, mas as poucas pessoas que existem hoje, desde quase do início da Associação Diplomados, elas estão com 96, 97 anos. Você vê a minha idade, né? Escoteirinhos, né? São todos escoteirinhos. Eu já cheguei nos 70, imagina. Então, a gente tem uma paixão por esse homem e por essa associação que ele fundou. E eu abracei essa bandeira, sabe? A bandeira da Associação dos Diplomados, da Academia. Enquanto eu for viva, eu vou segurar essa bandeira e a gente faz um trabalho que é um trabalho unicamente para a defesa da nossa língua portuguesa. É isso que a gente faz, esse trabalho, desde 1962. Beleza, isso é papo para a tarde inteira. Cara, com certeza isso aqui vai demandar uma entrevista solo, aliás, uma entrevista solo muito rica aqui. Tá aqui Delírios de Amor e um pouco de sua história com relação à cultura, à ABL e o que veio depois nessa instituição, nessa egrégia instituição. Zélia Fernandes, muito obrigado. Obrigada, viu? E você vai levar de lembrança a nossa história. Você Opa, lembrando tá aí. aqui, ó, a história, a verdadeira história da Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras, foi feita por mim. E aqui tem todas as pessoas que passaram pela associação. Tem um trabalhinho aqui publicado nessa revista. Revista Literária 2023, 60 anos, ainda de 2 anos atrás, mas sempre atual, falando da academia que ela faz parte. Muito obrigado. Obrigada, viu? E obrigada aí pela sua visita aqui, né? Uma visita inesperada. E muito rica, por sinal. A gente ser abordada assim, né? Por uma causa séria, uma causa que tem a ver com a cultura do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Valeu! Aqui está o mais novo lançamento desta pessoinha aqui, que tem 50 anos de vida dedicados à codificação da doutrina espírita, através de espíritos como, por exemplo, de Patrícia. É a gente se lembrar de Patrícia, é a gente se lembrar da escritora para a gente pensar em Violetas na Janela. E está aqui o livro que ela psicografou, o seu best-seller, e ela está lançando As Irmãs Sol, Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Oi, tudo bom? Ótimo. Comenta um pouquinho o que são essas Irmãs Sol. Esse livro é a história de duas gêmeas que não sabem que são gêmeas, nem o pai, nem a mãe. Ela teve as crianças, a pessoa que foi uma só, e o pai levou a outra, e depois ela se encontra. E nesse meio tempo que ela estava separada, uma sentia muito o que a outra sentia. É uma história muito interessante, que envolve acidente, morte e o reencontro de novo. É uma história muito bonita. Através das reencarnações. É, isso aí. Violetas na Janela foi o seu divisor de águas, em se tratando de literatura que tu psicografou, é o seu inário, né? É assim, Violetas na Janela é um livro consolador, porque todo mundo tem algum desencarne na família, a morte de um ente querido, tudo, e esse livro dá um consolo muito grande. É um livro que tem consolado, ajudado as pessoas a passar por um momento difícil, né? Que é uma morte na família, de alguém que gosta muito. Realmente o livro Violetas na Janela está sempre vendendo, sempre as pessoas procurando, porque é um livro muito consolador. Além do espírito Patrícia, há alguns outros espíritos os quais se comunicam nos seus momentos de psicografia? Sim, a Patrícia escreveu somente 4 livros. Ela escreveu uma série e parou. Não vem mais escrever. Ela contou a trajetória de vida dela, depois foi fazer outra coisa. Quem escreve mais e com mais frequência a maior parte dos meus livros é o autor Antônio Carlos. Ele escreve muito romances, livros. Tem livro de espírito diversos, com espírito de Rosângela. E tenho bastante, eu já tenho 84 livros editados. Mais de 50 anos dedicados à codificação kardeciana. Isso aí. Nesses 50, treinei 9 anos para escrever o primeiro livro, aprendi, estudei muito e estudo até hoje. Eu escrevo um livro, assim, no mínimo, umas 5 vezes cada pedaço. Mas eu faço com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação.
Realmente eu amo o que eu faço. E é impressionante o conhecimento vernáculo que o Espiritismo se nos traz com relação à psicografia, porque tu não encontra erro de português, erro de pontuação, é algo impecável e é uma escrita sempre muito rica. Eu sei até porque eu sou evangélico, né? Sou cristão, mas também eu tenho as minhas leituras ali de Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier. Tenho vários livros de Chico Xavier romanceados ou com fatos ditados por espíritos. Eu empreendo os meus esforços também no estudo da codificação espírita. Isso é muito bom, é rico, né? Porque quando Deus separa o pastor, na parábola de Jesus de Mateus, ele separa as ovelhas do cabrito, ele pergunta só, fez o bem ou não fez o bem? Ele não pergunta, acreditava em Deus? Não perguntou. Orava? Não perguntou. Tinha religião? Não perguntou. Ele perguntou, estava nu, me vestisse? Estava com sede, me desse com beber? Então, isso daí é uma riqueza que todas as religiões deveriam ser fraternas entre si. Todas levam a Deus. Então, tá aqui. As Irmãs Sol, lançamento do Espírito Antônio Carlos, além dos livros aqui do Espírito Patrícia, dentre os quais Violetas na Janela, um verdadeiro divisor de águas, na vida de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Muito obrigado. Eu queria fazer um convite para todo mundo vir na Bienal e vir na Standard da Boa Nova, que nós estamos com uma quantidade de livros impressionante, muito bonito. Então, convido vocês. Muito obrigado. Valeu. Gente, a própria capa é o release da matéria que eu vou fazer aqui. Não precisei nem indagar com ela para saber o que é essa história cabeluda de mulher, mãe e cafetina. A gente está vendo aqui uma extensão do último trabalho de Jorge Amado chamado O Milagre dos Pássaros. Aqui, nesse livro, ele está passado na Bahia, lá se passa em Piranhas, no estado de Alagoas, e aqui ela vai falar o que é essa vida, essa história cabeluda, envolvendo... Eu vou trocar a bateria aqui da câmera porque ela acabou. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Voltando à gravação aqui e resolvido esse emperrengue técnico, esse entreveiro, tá aqui o auto-release da história cabeluda de uma mulher, mãe e cafetina, que é contada pela Gleisa Teixeira Siqueira, essa alma soro da Bahia. Ai, gente, eu sou Gleisa Teixeira e eu trabalho com esse livro que é fantástico, que narra a história de Dona Cabeluda, saudosa Cabeluda, que faleceu tem um ano. E é a história de uma mulher que viveu da prostituição e se tornou cafetina. Então é uma história muito interessante, uma história aí que trabalha com as memórias de... Alguém que tem a profissão mais antiga do mundo. Quem será? Eu acho que é a da prostituição, né? A prostituição é com certeza a profissão mais antiga do mundo. E aí nós estamos aqui na Bienal do Livro, Rio de Janeiro. Você que quer conhecer uma história cabeluda, aqui. Você vai encontrar nesse livro fantástico. Vem para a Bienal. Bom, afora isso, não só a história cabeluda que você tem, você participou de alguma antologia, você tem algum outro romance em mira, alguma outra coisa já publicada que aqui não está? Não, esse é meu primeiro livro, tá? Eu pretendo fazer outro, mas eu preciso, né, voltar para o campo, voltar a fazer pesquisa. E vida de trabalhadora, de professora, 60 horas em sala de aula, não é mole, né? Não é fácil. Isso é uma vergonha. Professora de? História, adoro história. Você conta histórias, né? Você vai da pré-história até, sei lá, Luiz Inácio Lula da Silva, Donald Trump. Pronto, é justamente aí. Eu passei o transito por todas essas fases, por todas essas histórias. Tá? Então, assim, a gente precisa se apropriar do conhecimento histórico para poder entender o mundo que a gente vive, né? E não cair nas armadilhas do passado. Enquanto contadora de histórias aqui, ela está com uma história cabeluda, o auto-release deste livro escrito por Gleisa Teixeira Siqueira. Muito obrigado. Obrigado. Vem para a Bienal. Valeu! Aqui, galera, a gente está diante de uma formiguinha. Eu nunca vi essa menina trabalhar tanto.
E como que ela escreve? Tá tudo em livro físico, tá tudo na Amazon. São ao todo 22 trabalhos feitos por essa moça aqui, de nome Amanda Freire. Tem mais algum na mira? Tem mais algum prestes a ser produzido? Tem sim. Eu tenho uma trilogia que é selecionada. Eu estou trazendo aqui para a Bienal o volume 1 e 2 e já estou produzindo o terceiro. Tem também um de aventuras marítimas, né, que fala sobre piratas, tesouro, sereia, tudo isso. Também já está na metade. E tenho mais um, que é um romance cristão bem levinho, que fala sobre patinação no gelo. Eu pretendo lançar esses 3 aí entre o final de 2025 até o início de 2026. Agora, o seu best-seller, o seu inário é o Escola da Noite. Alguma coisa dando continuidade ou pegando o mesmo filão no Escola da Noite? Olha, por enquanto não. Por enquanto não. O pessoal ainda pede aí um spin-off, né, para contar a história de alguns personagens que se destacaram, mas no momento eu não tenho nada parecido nem semelhante na linha de produção, nada ainda. Bom, então, no momento, mais um livro que vai virar uma trilogia que você está prestes a produzir, né? Cara, qual é o seu segredo de ser uma criatura que veio de baixo, está remediada e está escrevendo com tamanha intensidade, inclusive conquistando uma editora, porque a sua história é inspiradora. Obrigada. Cara, olha, a minha inspiração está no dia a dia e eu gosto muito do que eu faço, né? Eu amo isso aqui, eu vivo isso aqui, então para mim escrever é vida, né? Você tem uma responsabilidade muito grande no que a gente faz aqui. A gente muda histórias, né? Escrevendo, né? Histórias, a gente muda histórias. Então, para mim, isso é muito importante. Eu gosto muito de estar aqui nesse meio. Para mim, essa aqui tudo é uma experiência maravilhosa, né? Porque eu falo que Bienal não é evento, Bienal é experiência. Mas entre outras feiras também, você ter o calor humano dos leitores que amam sua história, te tratam como familiar, né? Tem aquele carinho, aquele abraço. Isso não tem preço. Então eu escrevo bastante porque eu amo exatamente tudo isso, entendeu? E aqui está o motivo da sua paixão, lá em cima, aqui dos lados, Isso por aí. toda parte, como diz o cancioneiro popular, por todo lado você é abençoada. É isso. E que Deus abençoe a sua cabeça, a sua inteligência, para que você possa produzir muito além do que os seus 22 livros que você já tem publicados. Amanda Freire, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada a você. Você é um querido. Tchauzinho. Valeu! Aqui nós temos a família do Dragão, aqui nós temos a corujinha curiosa Tânia. Entre chegadas e partidas, algumas coisas vocês já viram em outros carnavais, Chulé e o Sapo Friorento, e também zunindo pelo mundo. Vocês que não conhecem vão conhecer, e se já conhecem vão ter a oportunidade de rever aqui um pouquinho da sua literatura e as novidades sendo apresentadas pela Rainha dos Dragões, a nossa querida Cláudia Portela. Fala um pouquinho sobre os seus trabalhos mais atuais. Olha, eu me chamo Cláudia Portela e escrevo livros com valores socioemocionais para ajudar você, querido papai, querida mamãe, no dia a dia, para levar bons valores para as crianças. E o meu último livro, Dragão, a Sua Família, é um livro que trata sobre adoção, é um livro que trata sobre descobrir o seu potencial através dos desafios e, assim, ser admirado a partir do seu único potencial, ao invés de ficar cabendo no mundinho dos outros. Bom, esse é o seu trabalho mais recente? Algum outro em mira? Já vai nascer aí agora o livro dos pavões, que é uma família de pavões. Pavão misterioso, pássaro formoso. Exatamente, que adora aparecer, né? Porém, esses pavões, eles tinham algo de muito em comum. Eles sabiam jogar tênis. Porém, quando os egos ficavam alterados, eles perdiam o foco e a direção e todos saíam machucados. Até que eles descobrem uma nova brincadeira. Essa nova brincadeira vai ensinar a eles a controlar as plumas e a abrir apenas quando eles desejarem. Vai ser uma maravilha. Quando eu lançar, o Gessé vai ser informado e vai ser um prazer ter meus livros aí na sua biblioteca pessoal. Vale muito a pena você ter o trabalho aqui, ou todos os trabalhos dela, porque ela está aqui com a intenção de divertir, entreter e, ao mesmo tempo, educar
uma coisa lúdica aqui, mas que ensina bastante para todo mundo. Cláudia Portela e suas literaturas infantis. Muito obrigada. Muito obrigada, Gessé, e ao seu público. Valeu! Deixa eu colocar em foco aqui, tá fora de foco, agora tá em foco mais ou menos, aqui um relançamento em uma nova edição ricamente ilustrada, estava sentindo falta de uma ilustração no livro anterior e aqui está ele relançando o fantástico mundo dos livros, o Pirata do Caribe, de nome Gabriel Murilo, agora sim vestido como um personagem dessa história proeminentemente maluca, falando de alguém que sai do gabinete real português de literatura e vai muito além das letras, além das próprias histórias. Olá, muito prazer, eu sou o Gabriel Murilo, sou escritor, sou autor dessa obra, O Fantástico Mundo dos Livros. Conta a história dessa menina, a Luana, uma menina de 12 anos viciada em celular, que nunca leu um livro na vida, uma tragédia. Por conta desse vício em celular, suas notas estão baixas, ela vai ficar reprovada e para ela passar de ano, a professora pede um trabalho, que é ela fazer o resumo de um livro. Então ela é obrigada a ler. O que ela faz? Vai até a biblioteca, escolhe um livro, começa a ler, e no meio de sua leitura, dentro da biblioteca, aparece um trem, que é um livro de fantasia. Ela entra no trem e o trem a leva para dentro do fantástico mundo dos livros. Um mundo cheio de imaginação, aventura e fantasia, um lugar onde tudo é possível. Lá dentro ela faz uma longa viagem, vai até a mitologia grega, vai até a Arábia Saudita nas 1001 Noites, conhece piratas como eu, conhece personagens da história da Bíblia Sagrada e ela faz 4 amigos, que é a sabedoria, fantasia, imaginação e o conhecimento. Ela enfrenta o vilão, mas não posso te contar o final. Para você saber o final, terá de vir à Bienal do Livro e adquirir uma obra. Estou aqui até o dia 23 de junho, quando termina o evento. Venham adquirir, vocês não vão se arrepender. E mais do que nunca vocês não vão se arrepender, porque vocês vão ver ciborgues alienígenas em pleno Império Romano, para vocês terem uma ideia da densidade do que é esse verdadeiro fantástico mundo dos livros aqui, que vai te instilar cada vez mais a literatura. E agora, abre para a gente poder ver, ricamente ilustrado em toda a sua plenitude, mostrando que a ludicidade, ela é cada vez mais forte na nossa literatura, sobretudo quem é amante de literatura infantil, infanto-juvenil, que, por que não dizer, é algo que se volta também para os adultos que merecem uma história bonita e definitivamente gostosa de se ler. Não obstante a densidade, você lê numa tacada só, numa viagem de volta para casa. Gabriel Murilo, muito obrigado. Eu que agradeço. Como ele falou, esse livro é voltado para todas as idades, atinge crianças de 7 a 90 anos. Então, se você tem entre 7 e 90 anos, venha adquirir um livro, você vai adorar. Valeu! Bem, pessoal, hoje eu gravei aqui no evento, o evento estava hiper mega lotado, só estou podendo sair agora. Tive um pouquinho de trabalho aqui para poder caminhar, para poder tentar abordar pessoas e muitas vezes acabar não conseguindo em função do afluxo muito grande de pessoas que tinha aqui e tantas outras coisas mais que foram, de certa forma, alguns impeditivos para que a gente tentasse de alguma forma administrar muito melhor o nosso trabalho, só que, cara, eu vou ter que voltar aqui com mais. A gente se vê. Assim sendo, vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir. Com mais, em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto. E como sempre, a gente se vê. One more time. More and more time. See you later.